Um paciente chegou para mim muito assustado, que tinha consultado com um colega, e ele estava com as fezes finas, ou fezes em fita, ou fezes afiladas, ou fezes que parecem um lápis. Você pode usar o termo que você quiser. Eu vou falar fezes afiladas ou finas. E esse colega que o atendeu encaminhou para mim e já disse para ele de antemão, olha, possivelmente tu está com um tumor no intestino, por causa das tuas fezes menos calibrosas. E o paciente chegou para mim extremamente assustado. É sobre esse assunto que eu quero falar para vocês de forma muito prática. Muitos pacientes chegam a mim ou em consultórios de coloproctologia queixando-se que as fezes estão finas, que as fezes parecem um lápis, que as fezes parecem que estão afiladas. E na verdade, no consenso popular, ou se você colocar esse termo para procurar no Google e algum outro tipo de buscador, uma das primeiras coisas que vai dizer para vocês é câncer do intestino. Então eu quero esclarecer se pode ser alguma outra coisa ou se necessariamente é um câncer do intestino. Pessoal, esse vídeo tem que ser compartilhado obrigatoriamente com amigos, com familiares. Você pode salvar uma vida através desse vídeo. Pessoal, vamos começar a falar sobre câncer do intestino? Câncer do intestino pode deixar as fezes finas, afiladas? Pode, pessoal. É um câncer que está crescendo muito nos últimos 12, 13 anos. Já é o segundo câncer mais comum em homens depois de próstata. Já é o segundo câncer mais comum em mulheres depois de mama. Lembrando que há pouco tempo ele assumiu o terceiro lugar em homem e o terceiro lugar em mulher. Ele já é segundo lugar. E em alguns estudos estão estimando que daqui a 5 anos vai ser o câncer mais comum em homens e em mulheres. E na verdade ele é um câncer que ele é prevenível. Se você fizer a tua colonoscopia a partir de 45 anos, ou a colonoscopia a partir dos 40 anos se você tem algum familiar com câncer do intestino, ou em qualquer idade. Se você tiver com sintomas de alteração do hábito intestinal, por exemplo, está com diarreia você não tinha, está com o intestino preso que você não tinha, está com uma anemia que ninguém descobre, está com fezes afiladas, está com uma dor abdominal que os exames não mostram o que é, está com uma distensão abdominal, a barriga muito inchada e você não descobriu qual é o motivo, aí você pode ter 30 anos, 25 anos, aí eu indico sim uma colonoscopia. Porque muitas vezes o câncer do intestino ele vai crescendo e vai estreitando a luz intestinal. E a luz intestinal vai ficando menos calibrosa. Então as fezes, quando passam por ali, elas são moldadas por este estreitamento e acabam saindo afiladas. Então, obviamente, se você está com fezes afiladas e chegar com um coloproctologista, eu vou indicar sim para você fazer uma videocolonoscopia. Porque, na verdade, fezes afiladas podem ser um indício de um tumor do intestino. Porém, agora que vem a ciência do especialista. Nem todas fezes afiladas é câncer do intestino. Porque, na verdade, esse paciente que eu citei no início, ele chegou categoricamente dizendo, como se esse colega soubesse muito mais que qualquer especialista. Olha, é um câncer do intestino. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes não. Existem outras causas, eu vou citar aqui apenas as principais, que podem deixar as fezes fininhas, que podem deixar as fezes menos calibrosas, que podem deixar as fezes afiladas. Vou começar com doença diverticular hipertônica do intestino, ou seja, pessoas que têm divertículos no lado esquerdo do intestino que acabam diminuindo a luz intestinal. Nós chamamos de doença diverticular hipertônica. Obviamente, o objetivo do vídeo não é para falar sobre divertículos, mas se você tiver interesse, e é um assunto que todos deveriam conhecer, porque com o passar dos anos a maioria das pessoas vão ter, digite no YouTube divertículos e Dr. Fernando Lemos. Vai ter uns 2, 3 vídeos no mínimo que eu falo sobre esse assunto. Mas divertículos, para vocês entenderem, são as hérnias que surgem com o passar dos anos. E geralmente no lado esquerdo, nós chamamos de hipertônico, porque ele tem uma tendência de diminuir a luz intestinal. Então, muitas vezes as fezes estão passando pelos divertículos, no cólon descendente ou no cólon sigmoide, que é no lado esquerdo, e isso aí acaba afilando as fezes e saem mais afiladas. Então, aqui é uma outra causa que pode deixar fezes afiladas. Um outro motivo, que é muito frequente, pessoas que consomem pouca quantidade de fibra. Independente se é uma fibra comprada, tipo Metamucil, tipo Planta Bem, tipo Benestare, tipo Fontelaques, ou farelo de trigo, ou consome pouca aveia, pouca chia, pouca linhaça, pouca verdura, pouco legumes. Fibras aumentam o bolo fecal. E se você consome pouca quantidade de fibra, as fezes acabam ficando mais afiladas. Ainda mais se você não consome grande quantidade de água. Porque todo mundo sabe que fibra ajuda a diminuir a pressão na luz intestinal. Tanto que quem consome uma quantidade boa de fibras, a pessoa acaba tendo menor chance de criar divertículos no seu intestino. Então, pouca quantidade de fibras é uma outra causa que pode deixar fezes afiladas. E uma outra causa que é bem frequente, pessoal, é pessoas que têm uma hipertonia no esfíncter anal. Na saidinha do intestino, no esfíncter anal,
ele fica às vezes muito apertado, muito contraído, que inclusive fica difícil de eu fazer o toque no paciente para poder examiná-lo na primeira consulta. Essa hipertonia do esfíncter anal, que é tipo uma estenose, um estreitamento na parte final do reto inferior, canal anal e ânus, pode ser por quê? Causa genética. Tem pacientes, homens e mulheres, que é muito estreito o canal anal. O esfíncter é muito hipertônico. Tem muitos pacientes, esses dias teve um que chegou comigo, que inclusive ele consultou com meu pai, que é urologista, e ele chegou e disse assim, o Dr. Clóvis, que é o nome do meu pai, não conseguiu fazer o toque, porque diz que é muito estreito o meu ânus. E eu fui examinar o paciente e ele tem uma hipertonia congênita, de nascença. E as fezes dele saíam sempre muito afiladas. Ou pessoas que têm uma fissura anal, que não trataram, ficou uma fissura anal crônica, que acaba dando um estreitamento. O esfíncter, para tentar se defender daquela dor, daquela agressão, acaba se estreitando e deixando as fezes afiladas. Então você está entendendo que não é só câncer do intestino que deixa fezes afiladas. Citei aqui para vocês doença diverticular, citei pouca ingesta de fibras e citei hipertonia do esfíncter anal. Então é muito importante quem está com as fezes fininhas, quem está com as fezes afiladas, procurar um coloproctologista. Porque na verdade pode ser uma coisa grave, tipo um tumor, tipo um câncer, como pode ser uma coisa muito simples, que apenas com alguma mudança de hábito você pode melhorar. E fique com Deus.